Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar o nosso projeto Atos. Como fazemos todas as terças à noite, vamos aguardar uns minutinhos para juntos falarmos da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enquanto isso, você pode aí compartilhar essa transmissão aí na sua página pessoal, colocar aqui nos comentários, você que está conosco, que é de fora de Jaboticabal, coloque aí a cidade que você está participando. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus, conhecer um pouco mais do Senhor. Esses dias tão difíceis, ainda temos que ficar em casa, né? Voltamos nossos cultos presenciais, mas com algumas restrições, e o Projeto Atos estamos fazendo ainda as transmissões, né? Bom, se você estiver chegando agora conosco, fala uma boa noite aí, compartilhe essa transmissão para que mais e mais pessoas participem conosco. Eu já estou fazendo isso agora, vou abrir aqui uma sala de vídeo, convidar alguns amigos para estar conosco, participando do nosso Projeto Atos, nosso momento de culto, momento em que aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, assim como fazemos todos os dias, todas as semanas, né? E durante cada dia da semana, sempre algo novo para fazermos. A Nicinha já está aqui conosco. Nicinha, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida. Saudade, né? E vamos aí, coloca aí nos comentários, você que está chegando agora conosco, para participar, para dizer que você dá um joinha, que você está aqui conosco. É muito bom ter a participação dos irmãos. Pronto, agora só vou terminar de fazer minha tarefinha e aí, pronto, já cumpri minha tarefa. Você já cumpriu a sua? Compartilhe aí. Hoje nós vamos começar uma série nova aqui no Projeto Atos e queremos contar com a participação de todos, né? Que bênção é poder estar aqui reunido. A Celina está aqui conosco, a Nicinha, a Eva chegou aqui também. Que bênção poder estar aí com irmãos tão amados. Compartilhe essa live, coloque um boa noite. Se você é de fora de Jaboticabal, coloque a cidade que você está participando conosco e vamos juntos nesse tempo aí trabalhar um pouco mais, crescer um pouco mais na palavra do Senhor, ser edificado pela palavra de Deus, né? Tivemos o culto nesse domingo presencial, foi um momento muito especial, celebração da ceia. Se Deus quiser, no terceiro domingo teremos também o culto pela manhã para os nossos irmãos da terceira idade, aí, os irmãos mais experientes, assim, outros também podem participar. Domingo que vem mantemos ainda escola bíblica, o culto à noite. Na quinta-feira teremos nosso culto à noite presencial na igreja, você pode participar conosco. Está conosco aqui o Roberto, a Ana, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar o nosso Projeto Atos? Vamos falar com Deus? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças te damos por estarmos reunidos nesta noite para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que bom, como é bom poder parar em nossas atividades depois de um dia com nossos afazeres e agora nos aquietar aos pés do Senhor para aprender um pouco mais de Ti. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Suplicamos, ó Deus, que saiamos ou que sejamos nesta noite enchidos com a presença do Teu Santo Espírito. Graças nós te damos, ó Deus, e te exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos louvar o Senhor com um cântico, declarando que Ele é grande, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos louvar a Deus. O Senhor e muito digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Que belíssima canção, que verdade essa, né? Ele é o Senhor de toda a terra e sobre os céus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu tive um probleminha no som, por isso que me atrapalhei um pouco aqui, mas a canção é tão bela, tão verdadeira, né? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor que tem cuidado das nossas vidas. Meus queridos, hoje nós vamos começar essa série. Nós terminamos Senhor, ensina-nos a orar todas as terças no Projeto Atos. E hoje, queridos, nós vamos começar Esperança em tempo de pandemia. O momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente delicado. Quem de nós,
imaginaria estar passando um ano como esse, o ano 2020, em meio a uma pandemia. Apesar de uma aparente normalidade em muitos meios, algumas empresas trabalhando normalmente, as pessoas indo passear, deixando as máscaras de lado. O momento é perigoso, o momento é delicado. Mas o que fazer? Ou como reagir diante de tudo isso? E aí, pensando nesse momento em que nós estamos vivendo, eu quero então trabalhar com vocês algumas semanas com esse tema: esperança em tempo de pandemia. Esperança em tempo de pandemia. Será que é possível ter esperança numa época tão difícil como essa? Será que está tudo perdido? Hoje eu ouvi uma professora dizer o seguinte: o ano não está perdido, pensando no ano letivo, porque nós estamos vivos. E de fato, e para nós, aqueles que confiam no Senhor, não está perdido além de estar vivo, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Esperança em tempo de pandemia. E hoje, queridos, o tema que nós vamos tratar é maturidade na adversidade. Como extrair algumas lições preciosas em meio à adversidade, em meio à dificuldade em que nós estamos vivenciando, em que nós estamos atravessando. E para nossa meditação nessa noite, nós vamos ver o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16 ao versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16 ao versículo 18. E eu coloquei aqui para nós, esse texto nos diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e tem se corrompido no sentido de partir, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E o verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E o verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, verso 16 ao verso 18, maturidade na adversidade. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado, graças te damos por direcionar as nossas vidas, graças te damos, ó Pai, porque nesse tempo de adversidade, nesse tempo de pandemia, o Senhor está conosco, o Senhor tem direcionado, guiado as nossas vidas. E como é bom saber que apesar, a despeito das lutas, temos este Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender mais e mais a Tua palavra. E como um remédio, como um escudo, possamos vencer a cada um dos obstáculos que aos nossos olhos parecem intransponíveis, mas não aos olhos do Senhor. Pai, graças te damos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Esperança na pandemia. Esperança, que palavra, né? Alguém já disse que a esperança é a última que morre, mas nós sabemos que a esperança do crente não morre. A nossa esperança não se limita, como diz o apóstolo Paulo, apenas a esta vida. Porque se limitasse apenas a essa vida, a nossa esperança em Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança está firmada no Senhor. Sabe, queridos, esperança é uma das virtudes que nos distingue da trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. E tanto é verdade que o profeta Isaías, ele diz lá no capítulo 40, o verso 31, que nós vimos no domingo passado, na abertura da escola dominical, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Somente quem tem a sua esperança firmada em Deus pode experimentar este renovo
em meio às crises. Esperança é uma virtude. Esperança é uma qualidade daqueles que foram salvos, lavados, remidos e agora são chamados de discípulos de Jesus e que no meio da tribulação e que no meio da tormenta e que no meio da tempestade eles podem descansar na certeza de que tem um Deus que está direcionando, um Deus que está guiando toda a sua vida. Quando nós falamos de lutas, há um personagem na Sagrada Escritura que nos lembra. Paulo, o apóstolo. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras num ambiente de obediência e cumprimento da missão. Ele descreve parte das suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. E o que é interessante, queridos, é que Paulo passou pelas dificuldades não porque foi rebelde, mas Paulo passou pelas dificuldades no pleno exercício do ministério e ele foi obediente ao chamado do mestre que ele então, fazendo isso, então ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Foi questionado na sua autoridade apostólica, colocou tudo isso como uma lista de sofrimentos pelos quais ele atravessou. Isso tudo narrado lá em 2 Coríntios capítulo 11, os versos 23 a 28. Sabe, queridos, Atos capítulo 27 narra para nós o registro de um naufrágio que ele enfrentou. E é interessante que dentre esta lista que ele destaca aqui, o apóstolo Paulo enfrentou aí o naufrágio, com muitos elementos de uma adversidade final. Veja, queridos, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Perto do julgamento, ele foi transferido de Cesareia para Roma. E nesse meio do caminho, durante a viagem, os discípulos ali viram o céu enegrecer de uma forma que parecia noite. Eles já não conseguiam mais distinguir se era dia, se era noite, e a tempestade veio, a carga foi perdida, o navio foi destruído, os tripulantes e passageiros, aquele grupo de umas 200 pessoas ali, não morreram. Quase morreram, mas não morreram. E aí, ali numa ilha, durante aquele momento, durante a crise do naufrágio, o apóstolo Paulo permaneceu calmo e ele pôde ajudar aquelas pessoas a superarem aquele momento, movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa. A adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo Paulo desistisse e, ao invés disso, o apóstolo Paulo, então, se enche de coragem e aproveita aquela circunstância que era totalmente desfavorável para testemunhar a sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. Testemunho na adversidade. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história. Um momento em que, pelo menos na nossa história presente, um momento em que muitos de nós temos a oportunidade de nos isolar e chorar e amargar todas as perdas que este ano de 2020 está nos mostrando, ou temos a oportunidade de testemunhar que pela fé no Senhor Jesus Cristo, em meio à tempestade, a semelhança de Paulo, que recebe, lá no capítulo 27, uma palavra de encorajamento da parte do Senhor, dizendo para ele, coragem. E nós também recebemos esta palavra que ao longo do tempo vem encorajando os seus servos. E podemos testemunhar, dizendo, coragem. Ainda que a tempestade, ainda que a pandemia seja tão terrível, o Senhor está conosco. Sabe, queridos, a adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. É no meio da adversidade que nós somos testados, desanimados. Não, desanimar, melhor dizendo, não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque segundo o apóstolo, mesmo que externamente, diz o texto que acabamos de ler, estejamos sendo destruídos, não há nada
que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do Evangelho que recebemos. Isso não é triunfalismo, isso não é bater no peito e dizer o coronavírus não me atinge, as dificuldades não vão me atingir, eu não vou enfrentar lutas e problemas. Não, queridos. Isto é confiança de que apesar das dificuldades, apesar da pandemia, o Senhor está conosco e esta é a nossa confiança. Há um provérbio anônimo, né? Não sabemos de quem, mas é muito interessante. Somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. O que isso quer dizer? Isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Eu sei, poderia, né? O Senhor não precisa mandar essas coisas para revelar quem somos. Mas no meio da adversidade, o caráter do crente é forjado. Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eles são moldados. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando agimos dentro da normalidade, nós mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante da adversidade, nós mostramos quem somos de verdade. Deixa eu beber uma água aqui. Na hora que a água começa a entrar dentro do barco, na hora que a tempestade atinge o barco, na hora que você não consegue enxergar nada, entrar em desespero, será que é uma possibilidade pular fora? Sabe, queridos, existem recomendações preciosas na palavra de Deus que nos oferece para atravessarmos momentos de crise. E assim como a experiência do apóstolo Paulo, nós também mantemos os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. E ainda que as adversidades e ainda que as circunstâncias venham a nos assolar, há lições preciosas que nós podemos extrair. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho com você nessa noite, algumas dessas lições de forma muito breve. Em primeiro lugar, queridos, a adversidade é inevitável. A adversidade é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra sugere, né, que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia ela está repleta de histórias narrando lutas de que servos fiéis precisaram atravessar. Não são apenas os desobedientes que são expostos aos sofrimentos e aos desafios. Eu gosto muito daquele texto em que Jesus narra ali, por meio de uma história, da parábola onde ele trabalha dois homens que construíram uma casa, um sobre a rocha e um sobre a areia. E o que me chama a atenção é que a tempestade vem e ela atinge a ambos. Então, queridos, a adversidade é inevitável. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esta é uma realidade universal e nesse sentido, tanto crentes quanto incrédulos estão no mesmo barco. Sabe, queridos, por mais que alguém tenha muitas posses, riquezas, ele não pode ir contra a sua natureza que se desfaz. Quantos no meio dessa pandemia, quantos em meio a este momento não nos deixaram, mesmo possuindo muitos bens? Sabe, meus amados, o apóstolo Paulo considera que ele diz, o nosso corpo, a nossa matéria, este tabernáculo está se desfazendo. Nós estamos partindo. Eu tenho usado uma expressão, e eu não sei se vocês vão lembrar, em outros momentos eu falei sobre isso, nosso prazo de validade está vencendo. Nós somos seres de que, a partir do momento em que nascemos,
começamos a envelhecer, a adoecer e morrer. A primeira coisa que você precisa entender é que a adversidade é inevitável. A tempestade vem. Sabe, queridos, por outro lado, nós também padecemos as consequências de nossas escolhas ao servir o Evangelho. E aprendemos com o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, Filemão, capítulo 1, verso 29, quando ele diz: por amor a Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então, queridos, não esperemos uma jornada fácil pela frente. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, no ministério dele, nós encontramos um episódio lá em Mateus capítulo 14, o verso 22 e 23, aonde, por ordem do Senhor Jesus, os discípulos entram num barco e agora querem passar por outro lado do mar da Galileia, e ele despedia, enquanto Jesus despedia ali as multidões, e é interessante que os discípulos obedeceram, e durante a travessia daquele mar, eles então enfrentaram uma grande tempestade. Na verdade, queridos, ou já passamos, ou estamos, ou mais cedo ou mais tarde vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre da adversidade. Não há uma bolha que envolva a nossa vida ao dizer não iremos enfrentar problemas. A primeira coisa que você precisa entender, a primeira recomendação é que cedo ou tarde você vai enfrentar a adversidade, porque a adversidade é inevitável. Mas, também, queridos, a adversidade tem fontes diversas. Sabe, é possível que alguém questione, mas de onde vêm essas adversidades? E antes que você fale da China, como agora tudo que falamos vem da China, muitos de nós enfrentamos problemas. Muitos de nós enfrentamos diversas fontes de adversidade e eu quero destacar algumas delas. Em primeiro lugar, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Eclesiastes diz que o Senhor fez tudo belo, tudo simples, mas o homem se meteu em muitas enrascadas. Sabe, queridos, sempre que fazemos escolhas equivocadas, estamos sujeitos a arcar com as consequências e, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências, por exemplo, do profeta Jonas, nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisão contrária à vontade de Deus. Deus manda ir por este caminho e nós queremos ir por aquele caminho. Então, em primeiro lugar, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, a partir das nossas escolhas, a partir das decisões desastrosas que tomamos. Quantas e quantas vezes temos ignorado os sinais, as placas, e andamos e depois colhemos os frutos de decisões desastrosas. Mas também podemos destacar que as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Então, quando falamos da adversidade, ou nós mesmos cavamos ali, fazemos isso, ou sofremos o dano. Né? Veja que muitos à nossa volta, né, alguns textos produzidos pelo apóstolo Paulo mostram, né, que ele sofreu o dano por muitos ao seu redor. Alguns textos que o apóstolo Paulo escreveu, especialmente a carta aos Coríntios, relatam que o apóstolo Paulo estava lidando com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam no seu ministério. Sejam os excelentes apóstolos, como no capítulo 11, verso 5, ou os falsos irmãos, o capítulo 11, verso 26 de 2 Coríntios, pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Então a adversidade vem de fora. É interessante porque na narrativa, na vida de Paulo, aonde Paulo chegava sempre tinha alguém que parece que correu na frente para causar-lhe tumulto. Ao que ele narra nos seus escritos que muitos lhe fizeram males. Muitas vezes, queridos, nós estamos até levando a vida tranquilo, mas sempre tem um agente externo.
E falando desse agente externo, além de ser pessoas à nossa volta, o próprio Satanás, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existem aqui dois extremos que devem ser evitados. E quais são esses dois extremos? Alguns subestimam as ações do diabo, as ações de Satanás, as suas artimanhas. Dizem, não, Satanás não me atinge, eu sou um super crente. E subestimam isso. Quando Paulo se refere ao espinho da carne, ele identifica o seu espinho na carne como um mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofetear. Está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, o versículo 7. Mas, por outro lado, há aqueles que valorizam por demais a ação do diabo, supervalorizam, ou subestimam, ou supervalorizam as artimanhas do diabo. E nós precisamos ter muito cuidado, nem para muito e nem para pouco. Simplesmente entender que ele age e ele tem um propósito. Roubar, matar, semelhança do ladrão lá, narrado em João 10:10, ele vem para destruir. Fiquemos atentos, vigiemos, oremos. Porque muitas vezes vem pintado com cores. E também, por que não dizer que as adversidades podem surgir por uma ação divina? Sabe, queridos, para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações, Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para realizar os seus planos. Foi assim com Jonas. Fazia parte dos planos de Deus e Jonas fugiu dele. Está lá em Jonas capítulo 1, verso 4. E Deus estava o tempo todo guiando a história de Jonas. Ele enviou um terremoto na conversão do carcereiro, Atos 16, verso 27 a 31. Ele provocou a cegueira em Paulo, até então Saulo, lá em Atos 9. E permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo afora, Atos 11. Eu estava pensando, queridos, nesse momento em que nós estamos vivendo da pandemia. Se não estivéssemos enfrentando isso, possivelmente nós estaríamos levando a nossa vida rotineira numa ação ou inerte em muitas coisas. Mas precisou um chacoalhão e Deus permitir determinadas situações para que acordemos a realidade. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Em terceiro lugar, queridos, então, em primeiro lugar, a adversidade é inevitável. Em segundo lugar, a adversidade vem de diversas fontes. E em terceiro lugar, a adversidade é pedagógica. John Piper, pastor americano, ele teve câncer na próstata e escreveu um artigo dizendo o seguinte: não menospreze o seu câncer. E eu fico pensando, queridos, poderíamos dizer, não menospreze a sua pandemia, esse momento em que você está vivendo. Meus amados, na adversidade, algumas lições nós podemos extrair no meio dessa situação. Em primeiro lugar, na adversidade, aprendemos que somos pó. Isso mesmo. Na adversidade, aprendemos que somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Quais são elas? Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. O Salmo de número 8, após ressaltar Davi, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi, ele indaga, e no verso 4 ele diz assim: e é o homem para que dele te lembres? Isso significa, não podemos confiar em nós mesmos. O profeta Jeremias diz que o coração é enganoso, maldito o homem que confia no outro homem e faz do seu braço a sua força. Na verdade, ele está dizendo, maldito o homem que confia na sua própria força. Sabe, queridos, nós extraímos desse momento que a nossa vida, a nossa estrutura é falha. Nós somos pó. Você tem convicção disso?
E ainda que você, não, minha saúde é de ferro, por mais que venha esse vírus, não serei abalado. Olha, quantos atletas de plantão sofreram, e alguns até partiram, tristemente. Na verdade, queridos, nós estamos totalmente expostos. Uma natureza frágil. Eu já disse isso, não me canso de dizer, nós deveríamos nascer com uma plaquinha, frágil. Igual aqueles aparelhos que chegam em casa, ou a louça, ou algum produto que está encaixotado, escrito frágil. Nós somos pó. Mas, queridos, nessa adversidade que é pedagógica, além de revelar a nossa natureza, que é tão frágil, a adversidade, nós aprendemos que o mal é uma realidade. Na adversidade, queridos, nós vemos isso. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. E o diabo nunca deixará de ser o diabo. E lembre-se disso, o mundo jaz no maligno. Não se esqueça que a carne é fraca e também que o inimigo, o diabo, é mentiroso. Vou repetir. Nunca se esqueça, conforme o texto bíblico nos diz, lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno, ou conforme Mateus 26, 41, a carne é fraca, ou João 8, 44, Satanás é o pai da mentira. Não podemos nos descuidar nessas 3 áreas, a carne, o mundo e o diabo. Na adversidade nós aprendemos que o mal é uma realidade. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num mundo onde muitos aproveitadores estão se valendo deste momento. E a natureza pecaminosa está aflorando. Os freios estão sendo tirados. E o mal está crescente aí. Mas também, queridos, na adversidade nós aprendemos a confiar em Deus. Glórias ao nome do Senhor. Na adversidade nós aprendemos a confiar em Deus. Quando faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. Quando a mão do homem não opera, os celeiros dos céus estão disponíveis aos servos do Senhor. O Salmo 119, o verso 71, a palavra afirma o seguinte: foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir as suas promessas na vida dos seus filhos amados. Ele permanece no seu trono inalterável, conduzindo a nossa história. Confie no Senhor. Provérbios nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento e não te apoies no seu próprio entendimento. Você tem confiado em Deus? Você tem aprendido nesse tempo a descansar em Deus? É pedagógico a adversidade, tem muito a nos ensinar e ela nos ensina que nós temos que confiar no Senhor. Mas em quarto lugar, queridos, as adversidades podem surgir por uma ação divina, por uma ação de Deus. Isso aqui eu acho que eu repeti, eu já tinha falado. Eu só fui repetir o slide aqui, não apaguei isso aqui. As adversidades nos fazem crescer ou nos faz crescer. Em último lugar, queridos, a adversidade nos faz crescer. Não menospreze a sua adversidade. Porque no meio da fornalha, no meio do fogo, no meio das dificuldades, o nosso caráter cristão, que estamos sendo forjados, a imagem e semelhança de Jesus está sendo moldada. O foco, queridos, da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Sabe, um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Um dos perigos que nós enfrentamos, eu acabei voltando, um dos perigos que nós enfrentamos é uma atenção exagerada no aqui e agora.
Olhando para a vida do grande apóstolo Paulo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado nas coisas celestiais do que nas coisas terrenas. Coloquei algumas referências aí, Romanos 8:18, Filemão 1:21, Gálatas 2:20. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com as coisas do dia a dia. Afinal de contas, Deus nos dotou de força, sabedoria para lutar. Mas lembre-se, você que crê em Jesus Cristo, você está de passagem aqui, você é um peregrino nessa terra. Eu não tenho como não usar a velha máxima, né? Que já estou adotando como minha máxima. Daqui a 100 anos, ou 150 anos, vamos arredondar a conta para diminuir um pouco o peso. Daqui a 100 anos, passa rápido, um século, os seus problemas acabaram. Ou começaram. Depende de quem você crê. Sabe, o apóstolo Paulo ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmo, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, o apóstolo Paulo qualifica, como nós vimos no nosso texto, como leve e momentânea tribulação. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar o seu alcance. O momento é difícil, o momento é doloroso, mas esse equilíbrio só é possível, alcançar o equilíbrio só é possível na medida em que não perdermos de vista os seus resultados. Paulo, ele diz lá no verso 17 de 2 Coríntios 4, o texto base que nós lemos, ele diz assim: a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. Ou seja, a justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Se você achar e focar a sua vida só nestas coisas desta vida, você se torna infeliz. Porque tudo está passando. Tudo acaba rapidamente. Na história da igreja, sempre houve adversidades. Desde o início de Atos até a história da igreja recente, a igreja de Cristo sempre esteve envolvida em muitos desafios. Nós estamos sendo forjados, provados. Este é um tempo de crescimento. Como diz o Dr. Russell Shedd, no finalzinho da sua vida, morreu há pouco tempo, há poucos anos, ele grava um vídeo e ele diz: eu estou desmamando deste mundo. Já tomado com câncer. E aquela frase mexe comigo ao pensar: e quanto a nós? Temos desmamado deste mundo? Não estou dizendo que você não deva fazer planos. Mas eu acredito fielmente que os seus planos precisam considerar uma vida santa e reta com Deus que apontam para a eternidade. Porque é para lá que nós vamos. Eu quero terminar, queridos, nesta noite, pensando um pouco, e talvez você já fez isso. Você já pulou algum livro, algumas páginas? Ou lendo um livro de infância, não tinha aí a paciência de ler todo o enredo das histórias em quadrinhos, ou um outro livro, e você cansado, eu quero ver logo o final dessa história. E aí você folheia este livro e quer ver lá o final da história. Ou mesmo assistir um filme e você já fala: mas será que vai ser só sofrimento? Deixa eu ver se e viverão felizes para sempre. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos mostra que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. Basta você pegar a sua Bíblia e folhear as últimas páginas. E o Senhor nos diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Lá nós não teremos mais doenças. Lá nós não vamos mais viver neste mundo tão destrutível. As adversidades lá não existirão.
Mas quem garante isso? O próprio Deus, como uma fonte de alento nas nossas vidas. Basta você folhear as últimas páginas da Escritura e perceber que há esperança. Ainda que tudo desabe nessa terra, a nossa esperança está em Cristo, que prometeu aos seus discípulos que o ia preparar um lugar, e preparou este lugar para nós. Uma terra deleitosa, um lugar onde o sofrimento já não existe mais. Vivemos na terra da adversidade, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de gozo, de glória, porque não atentamos para as coisas temporais dessa vida. Por isso nós clamamos dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. E eu creio que Jesus está voltando. E se Jesus não voltar hoje, e se nós formos chamados e recolhidos a Ele, independente se Ele vir ou se formos ao encontro dEle, o certo é que em Cristo, no final de tudo, vai dar tudo certo. Minha irmã, meu irmão, fique firme. A pandemia está aí. O momento é difícil, sim, o momento é difícil. Mas creia que com Deus nós estamos seguros. Ainda que a tempestade assole o nosso barco, ainda que a bagagem toda, a semelhança de Paulo lá em Atos 27, a bagagem toda se perca, ainda que o barco afunde, o Senhor nos toma pela mão e nos faz chegar seguros, crendo que Ele está conosco. Eu quero fazer para você pensar algumas perguntas e agir, para te ajudar. Então, nessa nossa série, começando hoje, nós vamos terminar sempre aí com essa pergunta para pensar e agir, tá bom? Não vou te dar a resposta facilmente, mas apenas colocar algumas perguntas. Em primeiro lugar, por serem aí imprevisíveis, né? Todos nós estamos aí a passar pelas tempestades. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Se você sabe que vai cair uma tempestade, não sabe a hora. Quem dera, né, se chovesse aí com esse tempo tão seco. Mas você sabe que vai cair uma tempestade e você tem que sair para a rua. O que você faz? Eu vou tranquilo? Ou você se prepara? Um guarda-chuva, tira a roupa do varal. Por serem imprevisíveis as adversidades da nossa vida, como você se prepara? Como você tem se preparado para este momento? Segundo, o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Sabe, eu não tenho dúvida que neste momento nós estamos sendo provados, testados. A fé é provada não quando o mar está tranquilo. A fé é provada na hora da tempestade. Porque quando o mar está tranquilo, é fácil dizer que eu creio. Mas quando a tempestade chicoteia o barco, aí é difícil. Mas nós permanecemos firmes. Então o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Como assistir os cultos pela internet, nós que não podemos ainda participar presencialmente? Ou as nossas orações? Uma escolha a fazer, será que vamos ficar assistindo um programa de televisão, vendo mortes e mais mortes, e achando que a vida se resume só em violência, ou dobramos os nossos joelhos para orar? Outra pergunta, queridos. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Será que tem algum valor na hora da tribulação, na hora da luta, o que Deus diz nesta palavra? Será que na hora da luta eu consigo me agarrar nas promessas de Deus e digo: Senhor, eu confio em Ti, eu confio porque está escrito. O Senhor um dia disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual o valor disso para você?
Ou qual o valor, como Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno gozo. Mas eu consigo vivenciar isso? E em quarto lugar, queridos, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Se todo mundo está no mesmo barco e a tempestade pega todo mundo, qual a vantagem de servir a Jesus? E aí, para te ajudar a responder essa pergunta, pense na última página do livro. Qual é o destino final para aqueles que estão em Jesus e para aqueles que não estão em Jesus? Os incrédulos, ou seja, aquele que não crer. Para os crédulos, os que creem, e para os incrédulos. Não, nós não estamos agarrados a uma placa de uma igreja. Não. Nós não estamos agarrados a um dogma de uma igreja, ainda que seja importante. Mas nós estamos agarrados a Cristo, ligados a Ele. Faz diferença? Será que tem vantagem servir a Jesus no meio da masmorra, no meio do sofrimento, no meio da luta? Fica essas perguntas para você pensar um pouquinho, queridos, nesta noite. Mas também louvar a Deus, porque no meio da tempestade, eu tenho certeza de que Ele está comigo, que Ele está conosco. Então, para a gente terminar aqui, nós precisamos aproveitar este momento em que estamos vivendo para o amadurecimento da fé. A fé é provada. E uma fé provada e aprovada por Deus é uma fé amadurecida, bem firme. Certa vez, um homem orou e ele disse, no seu caminho tinha uma rocha. E ele disse, Deus, tira essa rocha do meu caminho. Tira essa pedra do meu caminho. E ele ouviu uma voz do céu dizendo assim, empurra a pedra. E aquele homem, assustado então, começou todos os dias, quando passava por aquele caminho, porque aquela pedra atrapalhava o seu caminhar, ele encostado na pedra, ele começa a empurrar a pedra e empurrar a pedra. Uma rocha gigante. E o tempo foi passando, e passando, e passando. E nada mudou. A rocha não saiu do lugar. Nem mesmo 1 milímetro a rocha se moveu. Aquele homem já cansado começa a reclamar e até chegar ao ponto de quase blasfemar contra Deus e dizer, de nada me valeu servir o Senhor, de nada me valeu obedecer a sua voz. Então ele ouve uma voz do céu dizendo, olha, eu mandei você empurrar a pedra. Eu não disse porque eu ia tirar a pedra. Eu mandei você empurrar a pedra. Eu não disse que você iria mover esta pedra. Agora, olhe para os seus braços. Perceba como os seus braços estão fortes. O quanto você está preparado. Porque você criou força. Na hora da adversidade, queridos, muitas vezes nós precisamos entender que ou ficamos à mercê dos homens desejosos dizendo, meu Deus, manda logo uma vacina, e nós devemos orar por isso, sim. Ou todos os dias acordar pela manhã e dizer, Senhor, muito obrigado, porque durante todos esses meses não me faltou nada. O Senhor me protegeu, o Senhor me ajudou a enfrentar a tempestade, o Senhor está comigo. Você vai escolher hoje uma fé amadurecida, é uma fé que louva a Deus na adversidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, ajuda-nos nesse tempo de pandemia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo tão complicado e complexo, aonde
máscaras são postas no rosto, mas o caráter de muitos tem sido revelado. Aonde muitos têm fraquejado na fé. E tem misericórdia, Senhor, se em algum momento a nossa fé tem andado vacilante. Ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos, ó Pai, a dia, até quando o Senhor quiser, vivermos confiantes, que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à adversidade, nós estamos seguros, porque confiamos em Ti. Pai, abençoa meus queridos que estão participando conosco nessa noite. Abençoa suas casas, seus trabalhos, a vida financeira, a vida espiritual. Abençoe, ó Pai, o relacionamento de cada um dentro do lar. Dá-nos, ó Deus, uma jornada feliz, não pela ausência dos problemas, não pela ausência das dificuldades, mas na plena convicção que se temos o Senhor como Senhor da nossa vida, nós não necessitamos de mais nada, porque temos tudo. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Tem vários irmãos aqui, eu evito até falar os nomes aí, porque senão eu acabo deixando um de lado aqui e não quero ser tão deselegante assim. Quero fazer um convite para vocês. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos ter a nossa reunião de oração, como fazemos aqui no Facebook todas as quartas-feiras. Então, se você quiser participar conosco, está convidadíssimo às 8 horas da manhã. Mas, se você não pode e tem algum pedido de oração, me manda no WhatsApp, tem meu número aí na nossa fanpage, ou então aqui mesmo nos comentários, coloque aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar intercedendo por você. Na quinta-feira, nós teremos o nosso estudo bíblico, agora de forma presencial e online. Nós vamos continuar transmitindo os estudos, mas também a igreja vai estar aberta, se você quiser participar conosco, com toda a segurança. Nós nos preparamos para este momento, né? Fizemos todo um protocolo de segurança ali, desde a entrada até a entrada do templo, onde você vai poder participar. Geralmente, durante a quinta-feira, o número é bem reduzido, então fique tranquilo, as acomodações estão bem separadas. E eu quero te convidar a participar conosco. Nós temos estudado o livro de Gênesis, chegamos agora no capítulo 32 do livro de Gênesis, né? Então, na quinta-feira, nosso estudo bíblico presencial e a transmissão online. Se você não pode participar, você pode assistir aí da sua casa. No domingo, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica de forma presencial e online às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto. Se você quiser participar, principalmente do culto à noite, porque o volume de pessoas é maior, dê o seu nome, me mande ou aqui nos comentários ou no WhatsApp que você deseja participar conosco, tá bom? E se você é de fora de Jaboticabal ou mesmo não pode participar, nos acompanhe aí nas mídias sociais, tanto no YouTube, Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, IPJ, e também aqui no Facebook, participando conosco. Um grande abraço, meus queridos, que Deus abençoe imensamente a vida dos irmãos. É um prazer tê-los conosco e eu espero que amanhã nos encontremos aqui juntos para a nossa oração, para o momento em que vamos estar em comunhão com Deus. Tá bom? Maria, Fabiana, pode subir os coraçõezinhos aí. Olha lá, tá subindo os corações. É só falar subir os corações, ele sobe aqui. No automático, né? Experimenta aí, fala aí você. Não precisa falar. Deus abençoe, meus amados. Fiquem com Deus, que a graça dele seja abundante sobre sua vida, sobre o seu lar. Tchau, tchau. Deus abençoe.